pensar com grande emoção. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo é o título da nossa revista aqui na classe dos adultos nesse trimestre. Pensa numa revista linda, essa revista aqui do primeiro trimestre de 2023, tá? Se você precisa da revista em PDF, eu vou gravar um vídeo aqui nos próximos dias, então fique atento aqui no canal, onde eu mostro para você como que você pode colocar no seu celular. Não dá para baixar, mas dá para você abrir no seu celular, super fácil, tá bom? Olha só, eu sou o presbítero Denis Pereira, é um prazer recebê-los por aqui. A paz de Cristo para todos que nos acompanham, pastores, professores, dirigentes, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus, a escola dominical. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, tá? Muito obrigado por nos acompanhar ao longo de 2023. Feliz 2024, que seja um ano de bênção, de vitória para todos vocês. Lembrando que aqui na descrição tem o meu WhatsApp, será um prazer atender aí a sua igreja. Já começamos as viagens neste final de semana pregando a palavra de Deus, será um prazer estar com vocês. Aqui na descrição também o primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Nesse treinamento você aprende aí a preparar uma aula, a planejar uma aula, a aplicar uma aula e a diversificar uma aula. Na mesma sala de aula, alunos aprendem de forma diferente. Uns aprendem escutando, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo o assunto, outros aprendem repetindo palavras. E não só isso. A cada forma de ensinar, a absorção do conteúdo ela aumenta. Só escutando é uns 20%. Mas quando a pessoa escuta e anota e escreve, sobe já para uns 70%. Se ela escuta e repete, 80%. Se ela discute aquele assunto, se torna parte, 90%. E para isso o professor precisa ser treinado. Então adquira já aqui no primeiro link o treinamento Transforme Suas Aulas. Será bênção para a minha vida, para a sua vida e para os seus alunos também. Um ótimo preço e ainda tem um descontão de lançamento. É aqui no primeiro link na descrição. A primeira aula na classe dos adultos vai falar sobre a origem da igreja. Interessante que na classe dos jovens nós estamos falando sobre doutrina, não é? Sobre o fundamento da fé dos apóstolos. E é interessante como a CPAD vem trabalhando para meio que criar uma unidade aí no ensinamento a cada trimestre, tá? Então são muito boas estas lições. A origem da igreja, tá? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, tá? Então a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, não é? Eu até gostaria de perguntar para muita gente que anda debochando da igreja: quantas gotas de sangue vocês derramaram pela igreja de Cristo, para debochar da igreja, para expor a igreja de Cristo? Precisamos entender isso. Quando nós expomos a falha de um membro, a gente expõe todo o corpo. Isso não me parece nada cristão, muito menos espiritual de se fazer. Bom, a leitura bíblica em classe está em Atos 2, 1 e 2, e depois o 37 e o 38. Tá. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aqui tem um detalhe para mim nesse texto, que é a pregação do evangelho, ela gera sede. Ela gera sede, ou seja, aonde o evangelho é pregado, as pessoas procuram por Jesus. As pessoas procuram. Qual é o próximo passo? Entende? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Então,
O primeiro passo no Evangelho é o passo do arrependimento, não é? Que é abandonar a velha vida, ou pelo menos a disposição disso. A nossa luta contra o pecado, ela é até a morte ou até que Cristo volte. Mas a decisão de abandonar a velha vida é o primeiro passo. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá? Então não existe aceitação sem batismo. Não é uma coisa ou outra. Eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar. Então você não aceitou. Porque batismo e aceitação são dois momentos de uma única escolha. É como colocar a aliança. Não é ou eu me caso ou eu coloco a aliança. Não. Se eu me caso, estou casado. Se eu estou com a aliança, estou casado. Então, são dois momentos da mesma escolha. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Uma rápida leitura aqui na introdução no Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato. O que a igreja é de fato e que importância ela tem. Paulo a denominou de coluna e firmeza da verdade. Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação humana de pessoas, é uma instituição divina. A igreja não é uma associação humana, a igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma organização humana, é uma instituição divina. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando falamos contra a igreja. Quando alguém fala contra a igreja, de que igreja você está falando? Daquela outra. Mas você está respingando na igreja de Cristo. Porque o fulano fez isso, fez aquilo. Está falando de um membro? Vai atingir todo o corpo. Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não permita que a igreja de Cristo, a igreja universal, que é formada por gentes de todas as tribos, raças, línguas e nações, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, arrependeram-se dos seus pecados, são batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, estão aguardando a volta de Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado para que a igreja de Cristo não seja atingida. Então, nós precisamos chegar a um ponto aonde, para preservar a imagem da igreja, a gente não exponha a igreja, não é? que é a organização, não é? Que é a instituição. Então, em nome de um bem maior, que é a igreja de Cristo, porque em Cristo morreu, nós precisamos tomar cuidado. E não só tomar cuidado, mas nós não devemos expor certas coisas. Por quê? Porque afeta a igreja de Cristo. E a organização, a instituição, o homem responde. Agora, quem atinge a igreja de Cristo, aí vai se ver com ele. Bom, o povo de Deus na Bíblia e na história. Nós temos aqui no Antigo Testamento o termo hebraico Ka'al é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo da antiga aliança. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Tá? Então, a grande verdade é que desde lá o Antigo Testamento a gente já percebe o ajuntamento do povo de Deus para fins culticos, não é? Para cultuar ou não. Tá? Veja que já quando Deus é enviado, quando Deus envia Moisés ao Egito para retirar o quê? Um povo. Para quê? Para esse povo me adorar. Então, a ideia de um povo reunido, de lugar de culto, ela está na Bíblia como um todo. Tá? Então, mas Jesus não construiu igreja, porque a intenção de Jesus não era construir templo. Segundo, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio. Tá? Então ninguém constrói uma igreja nesse tempo aí com os recursos que tinha na época, não constrói mesmo. Tá? E Jesus não veio para construir igreja. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Foi para isso que ele veio.
Igreja é a partir daí, direcionada por ele, né? Ah, não tem que ter igreja. Ué, então por que a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja? Por que a igreja primitiva se reunia? Nós somos melhores do que eles? Cada conversa, viu? Então aí no Novo Testamento nós já temos isso aí também. Então não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Tá? Então igreja, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de um povo lavado, comprado e remido no sangue de Jesus e que se reúnem para cultuar, para adorar a Deus. E cuidado, eu vou gravar um vídeo por esses dias, porque cuidado, muita gente não está cultuando. Em muitos lugares está acontecendo grandes programações em que o nome de Jesus é só um chamariz, é só um gatilho para atrair as pessoas. Cuidado, tá? Bom, então nós temos aqui, a igreja. Ele vai falar da igreja na história cristã e por aí vai. Segundo tópico, a igreja como criação divina. A igreja é um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Não é a carta mais eclesiástica mesmo assim que existe, tá? Então, Paulo fala de um mistério que esteve oculto e que fora revelado. Que mistério é esse? A igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia, tá? A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, tá? Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, não é? Então, quando que a igreja passou a existir de fato? Quando ela estabeleceu na sua forma concreta, tá? A maioria dos teólogos defende que foi a partir do Pentecostes, não é? A igreja, por exemplo, ela não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência como um evento futuro. As portas do inferno não prevaleceram contra a minha igreja, tá? Nós vamos olhar aí a igreja mesmo como ajuntamento a partir de Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Desta forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Estavam juntos. Os que criam estavam juntos. Ah, mas eles não construíram igreja. Eles estavam dentro de um território dominado pelo império. Meu Deus do céu, que dificuldade de entender que aquele momento não era o momento para construir templos. Era o momento para ganhar almas. Ok? E eles perseverando diariamente em comum acordo no templo, né? Porque tinha lá o templo de Herodes, tá? Então, ali em volta do templo. E partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então a igreja está aqui, tá? É igual a Bíblia. Quem questiona a Bíblia não quer crer. Para quem crê está tão fácil, está tão cristalino, está tão simples. Mas as pessoas querem questionar, porque elas não querem crer. Eu falei na aula dos jovens que hoje nós temos pessoas
que não são cristãs, questionando a Bíblia e pior, ensinando a Bíblia numa interpretação humana, carnal, sem nenhum temor a Deus, ensinando. E muitos crentes escutam. Não há nada mais nocivo para a Igreja de Cristo do que o ensinamento de um carnal acerca das coisas espirituais. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2 e diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vou falar de novo. Não há nada mais nocivo para a fé cristã do que um carnal ensinando coisas espirituais. Não dá certo. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Então, desde lá o início, está muito claro a igreja. Está muito claro a igreja. O fato de que hoje existem pessoas que exploram. Então, existe esse falcatrua em qualquer lugar, né? Mas existem as igrejas sérias, homens sérios, pastores sérios. Por que não usar estes exemplos? Por quê? Não, mas foi... Você tem aí um exemplo de uma igreja, não sei o quê? Tá. Bom, eu tenho milhares de exemplos de pastores e de igrejas sérias. E aí? Não é? Mas é que as pessoas, eu disse, não sei se, acho que foi na outra aula, eu disse, as pessoas não querem apenas não crer em Deus. Elas querem culpá-lo. Elas querem achar uma justificativa. Elas querem achar um jeito. Então, a Bíblia foi escrita por homens. Essa Bíblia aí, nada. A igreja não, a igreja também é invenção humana. A igreja é coisa para pastor, não sei o quê. Mas nós sabemos que uma das formas do avanço da apostasia no mundo é exatamente procurando descredibilizar tudo que aponta para Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. E o espírito do anticristo, do contra Cristo já opera no mundo. Então tudo que ele puder fazer para descredibilizar a Bíblia e a igreja de Cristo, ele o fará. Por isso que nós precisamos vigiar. Por isso que nós precisamos ter cuidado. E por último, a igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eu já falei lá no começo, né? Aceitação e batismo é uma coisa só. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento do batismo. Então, e o que leva uma pessoa ao arrependimento? O Evangelho. É o Evangelho que leva uma pessoa ao arrependimento. Se não há pregação do Evangelho, o perigo é esse. Porque as pessoas podem aderir. Hoje nós temos muita aderência ao Evangelho e pouca conversão. Por quê? Porque tem muita gente que está sendo levada a entregar sua vida a Jesus sem ter o seu pecado confrontado. E aqui eu não estou falando de brigar com as pessoas, de polemizar com as pessoas, não. Porque a pregação do Evangelho não é contra um pecado. E nesse aspecto muita gente está errando. Porque quando você ataca um pecado, você ataca um grupo de pessoas. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então, a pregação contra o pecado. Só que a pregação do Evangelho, ela é mais do que atacar o pecado das pessoas. Ela é mais do que atacar as trevas. Ela é acender a luz. Gente, é tão simples isso. Você está num ambiente escuro. Como é que você expulsa as trevas? É brigando com as trevas? É xingando as trevas? É apontando as trevas? Não, é só acender a luz. E a luz é o Evangelho de Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É só acender a luz. É só apresentar Cristo. Porque onde Cristo é apresentado, nenhuma treva predomina, né?
Então Cristo tem que ser apresentado. Então, mas está pregando. Evangelho? É o evangelho que está sendo pregado? Porque só o evangelho conduz a pessoa ao arrependimento. O evangelho, não é a minha palavra, não é a minha briga, é o evangelho. O evangelho conduz a pessoa ao arrependimento. Aleluia. Então a igreja ela é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao evangelho tiveram suas vidas transformadas. Então o evangelho é um chamado para transformação. O evangelho é um chamado ao arrependimento. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. Não é? Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta: todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Tá? Então nós temos o batismo como habitação, João 14, 16, 17. Então todo aquele que entrega de fato sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar nesta pessoa. E como eu sei que o Espírito Santo veio habitar nessa pessoa? É que a vida dela passa, a partir daquele momento, a ser guiada pelo Espírito Santo. Significa que ela nunca mais vai pecar? Não, mas significa que ela não mais viverá uma vida de pecado, que o pecado deixará de ser para ela um prazer, um estilo de vida, e que ao pecar, ela não mais se acostumará com o pecado, mas ela sempre evitará, e quando pecar, ela buscará o perdão de Deus, se arrependendo, confessando e abandonando aquele pecado, não é? Então nós temos a habitação do Espírito Santo e temos o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, que somente a igreja de Cristo, somente os salvos em Cristo podem receber este dom, o batismo com o Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. É um privilégio, é uma honra fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém, meus amigos? Esse foi o nosso início desse primeiro trimestre de 2024. Acompanhe-nos aqui todas as semanas, estamos aqui para servir os irmãos. Todos os sábados às 9 da manhã tem Fala de Não Podcast, sempre com um convidado especial, com palavras e mensagens poderosas. Eu aguardo vocês. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.